Olá pessoal da Controladoria, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a um novo vídeo que nós estaremos conversando com vocês sobre o controller, as suas responsabilidades perante a Lei Sarbanes. Bom, a Lei Sarbanes ela foi instituída nos Estados Unidos no ano de 2002. É muito importante o pessoal da Controladoria ter uma boa visão sobre o que representa essa lei e também como que o pessoal contador, diretor financeiro, todo o pessoal que tem cargo dentro de empresas e que atuam dentro de empresas com ações negociadas nos Estados Unidos, no mercado de capitais dos Estados Unidos, eles estão assim envolvidos nessa regulamentação contábil e que também visa proteger o mercado de capitais dos Estados Unidos e as empresas que lá estão. Essa lei é muito ampla e ela também foi muito precisa, que é aquela que ela estipulou crime aos profissionais de colarinho branco, né, o pessoal que trabalha dentro das organizações e das empresas, para que o mercado de capitais não viesse a sofrer a pena por fraudes e também desvios de dinheiro que amplamente foi utilizado dentro de grandes organizações. E nós estaremos dando algum exemplo, conversando com vocês, a título até mesmo de conscientização para o pessoal da Controladoria sobre a abrangência desta lei. Bom, em termos de livro, nós temos esse livro aqui muito legal, tá certo? Que é a SOX, da Lei Sarbanes, escrito pela professora Vânia Borgoretti, que ela faz parte do Banco Nacional BNDES, formada então pela IBMEC Rio de Janeiro em Economia, MBA em Finanças e é especialista em contabilidade. Esse livro aqui é muito importante. Tem outro livro do professor Marcos Peters, que fala Conhecendo a Lei Sarbanes, também a sua aplicabilidade. E tem esse livro aqui de governança corporativa, do José Pascoal Rossetti e Adriana Andrade, que também comenta muito sobre a Lei Sarbanes. É importante uma leitura, principalmente você que executa a função dentro das empresas. E esse livro aqui, que é o Manual de Contabilidade por Ação, da FIPECAF, que ele também retrata sobre a responsabilidade da diretoria dentro das organizações em caso de cisão, fusão e também aquisições, como que os diretores têm as suas responsabilidades e também limite de atuações perante a lei, tá bem? Então, quem estuda contabilidade, diretor, controller, ele tem que ter também uma boa visão sobre o aspecto jurídico e conhecer muito bem a lei, porque no finalmente é ele que responde perante os órgãos regulamentadores e também na justiça sobre qualquer desvio ou irregularidade dentro das organizações. Bom, nós sabemos o seguinte, o mercado de capitais evoluiu bastante. Antes as pessoas pegavam dinheiro, aplicavam o dinheiro na poupança ou no CDB, por exemplo, e o banco detentor do dinheiro usava esse recurso e repassava para as empresas através de empréstimos e financiamento. Com o fortalecimento do mercado de capitais, essa figura do banco ela vem diminuindo, quer dizer, as pessoas compram ações das empresas diretamente através das agências representadas na bolsas de valor, e esse investimento ele acaba servindo então para o incremento e o desenvolvimento das empresas, das organizações, principalmente no momento do IPO, que é a oferta pública das ações. A partir daí passa a existir apenas uma especulação do mercado de compra e venda, mas o grande momento é no momento da oferta pública das ações. Então, quanto maior valor tiver uma ação na bolsa de valor, que é o produto que a empresa vende na bolsa de valor, quando ela for fazer um IPO, essa oferta pública de ações, então cresce muito, ela consegue fazer uma maior captação de recursos junto à sociedade. E a sociedade, por outro lado, fica esperando o quê? Os dividendos, que é o lucro que essa empresa vai gerar e vai promover dividendos para pagamento aos acionistas dos investimentos que eles efetuaram.
Por isso que tem um indicador de medida de avaliação de empresas que se chama o modelo do desconto de dividendos, que foi trabalhado muito por Gordon, e também no modelo de crescimento da perpetuidade de uma empresa. Então, as pessoas esperam que a empresa seja perpétua. E para isso também vai distribuir dividendos. Então, para isso, ela contrata pessoas para trabalhar dentro da empresa, que são os administradores. Esses administradores administram os recursos investidos pelos acionistas. E nos Estados Unidos, uma das maiores empresas, a maior empresa que é um mercado totalmente perfeito, já robusto e descentralizado, não existe o dono da empresa, ok? Porque a participação do maior acionista é em torno de 3, 4, 5% apenas. Aqui no Brasil ainda é em torno de 70%, então é um mercado totalmente pulverizado. Nos Estados Unidos, é muito centralizado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é mais pulverizado e com isso o mercado é muito mais eficiente, ele é muito mais perfeito, porque qualquer irregularidade que acontece em termos de gestão ou um péssimo desempenho das empresas, os investidores simplesmente liquidam as suas ações, vendem as suas ações. E qualquer irregularidade também, como não tem o dono da empresa, o mercado, que é o governo, ele ficou a mister desses administradores. Então, por isso de que nos Estados Unidos é um mercado totalmente perfeito, onde surgem as regras e as regulamentações, diferentemente da Europa, que eles seguiram mais as normatizações, por isso que pelo escândalo que teve nos Estados Unidos, decorrente dos fraudes, principalmente no ano de 2000 a 2010, mais ou menos, então o mundo acabou seguindo as normas e regulamentações do IASB da Europa e não seguiu a normatização do FASB dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele se aperfeiçoou muito mais no modelo de mercado de capitais e também nos seus modelos, em termos de gestão e administração. Bom, então por essa questão do modelo, gestão, o mundo migrou para a Europa e teve sim alguns escândalos nos Estados Unidos que incentivou isto para que a Europa vencesse os Estados Unidos e que o FRS pudesse ser a legislação mundial. Bom, nós vamos comentar então com vocês sobre a Lei Sarbanes dentro desse livro, que seria o inicial. Nós teremos aí, por exemplo, 3 vídeos ou 3 encontros que nós conversaremos sobre a Lei Sarbanes, a sua amplitude, também buscando alguma coisa nesses livros complementares, falando um pouquinho os principais escândalos mundial no nosso bate-papo de hoje, o porquê da Lei Sarbanes. Depois comentar sobre a eficiência de mercado, que é um mercado eficiente, como ele se ajusta, os principais aspectos da Lei Sarbanes, como ela está estruturada, tá ok? No final a gente comenta o produto gerado por essa lei, sobre a ótica da professora Vânia e também da Adriana Andrade, comentando um pouquinho sobre o Manual de Sociedade por Ações, que é o que rege aqui dentro do Brasil. Então nós vamos quebrar esse bate-papo em 3 ou 4 vídeos para não se tornar tão longo e eu espero que vocês acompanhem, dependendo do interesse, deixem os likes, façam comentários, que é a nossa motivação para a gente compartilhar esse tipo de conhecimento, ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal, fazer comentário no canal da G-Company, para que a gente possa continuar então fazendo esse trabalho de conscientização. Tenho visto muitos amigos nossos, eu já passei por isto, de que muitas das vezes é melhor você abrir mão de um grande salário dentro de uma empresa do que você continuar e depois você ser intimado a prestar conta, ter os seus bens bloqueados e perder também a tua liberdade da ida e vinda. Então é muito importante conhecer essa legislação, porque a maioria das empresas aqui dentro do Brasil, por exemplo, elas têm ações na SEC nos Estados Unidos. A Petrobras, por exemplo, a Natura, a Ambev. A maioria das empresas elas fizeram lançamentos de papéis nos Estados Unidos e, por consequência, se você atuar dentro dessas organizações aqui no Brasil, você tem que ter o conhecimento, sim, da Lei Sarbanes e do pleno entendimento dela. E o porquê ela foi estabelecida, que era uma base, é um dos tripés da governança corporativa.
Tá ok? Então toda empresa que se insere na Bolsa de Valor, ela também tem que ter um modelo de governança corporativa. Então vamos falar então um pouco sobre essa questão dos principais escândalos mundiais e o porquê da Lei Sarbanes, principalmente o que aconteceu no ano de 2001, né, que se comenta aqui, foi muito comentado, caso 2001. Bom, então nós tivemos o ataque das Torres Gêmeas, os Estados Unidos, o mundo estava se levantando, por exemplo, o centro econômico financeiro dos Estados Unidos ser abalado por 2 aviões que derrubaram as Torres Gêmeas, onde representava o maior polo dos Estados Unidos em negociação. Quando o mundo estava se recuperando disso, mal podia imaginar que viria uma outra onda, que seria a onda das corrupções dentro das empresas que atuavam dentro dos Estados Unidos, na Bolsa de Valor, e falando no mercado mais evoluído do mundo. Isso nós estamos dizendo em pleno ano 2000, nós estamos falando na época lá das pirâmides do Egito, nós estamos falando da nossa época, do nosso tempo. Então teve algumas empresas que eles cometeram crime contra a lei dos mercados de capitais, e os administradores sofreram muito por isso, que é o que nós vamos estar apresentando para que vocês tenham uma noção do que é o mercado de capitais quando tem a proteção da lei Sarbanes e de um modelo de governança corporativa. Então fica muito esperto, se você estiver trabalhando em uma empresa, que você tiver que assinar um controle de controle interno, onde você coloca o teu nome, garantindo a exatidão do balanço, DRE, fluxo de caixa, que está imune à fraude, que as operações retratam dentro dos demonstrativos contábeis, que efetivamente ocorre dentro das empresas, que não existe nenhuma distorção entre os números. O contador, o controller tem que ter um cuidado muito grande antes de assumir esses tipos de relatório, porque o profissional da controladoria é o cara que acaba respondendo por isso. Bom, então nós tivemos os casos, nós comentamos o caso da Enron, nos Estados Unidos. Era a 5ª maior empresa dos Estados Unidos, à época, no ano de 2001, e ela detinha uma grande parcela em pleno crescimento, tá ok? Que era uma empresa de energia elétrica. Teve a Arthur Andersen, que era uma empresa de auditoria que assinava os balanços da Enron, e de que também ela foi altamente comprometida. No dia seguinte do fraude, ela simplesmente deixou de existir, porque ela vendia confiabilidade, ela vendia credibilidade, que é o papel do contador, que é o papel do auditor. Então, se ele assinou um documento e deu uma ressalva de que estava tudo correto e a empresa tinha sérios problemas, ele também acabou se envolvido, que era Arthur Andersen, que compunha na época, estava entre a 2ª maior empresa de auditoria do mundo, simplesmente deixou de existir. Então, se uma empresa que é a 2ª maior auditoria do mundo deixa de existir, imagina um controller que presta um serviço dentro de uma empresa, se ele cometer algum fraude. Tá bem? Teve o caso do Hoje.com, o Lehman Brothers, teve a crise do subprime nos Estados Unidos, e no Brasil nós tivemos então a questão da corrupção da Petrobras. Eu estava dando aula na época num curso de pós-graduação MBA em São Paulo, na FAP, quando explodiu a questão da Petrobras. Nós estávamos estudando muito a Lei Sarbanes, relacionamento tanto dos administradores e as suas responsabilidades frente ao mercado de capitais. Um dos alunos comentou isso: professor, você vai terminar em pizza. Eu falei, bom, se terminar em pizza, a gente joga esse livro aqui fora e toda a regulamentação. E não terminou em pizza, ok? Todo mundo viu o que aconteceu com os administradores e as principais autoridades do Brasil. O que aconteceu é o seguinte: quando o pessoal descobriu fraude por utilizar esse e-mail compartilhado, tá? O e-mail pertence ao Google é Estados Unidos. Os caras ficam vigiando tudo que se manda, tudo que se conversa, tudo que se registra. Quando eles descobriram o indício de fraude, eles passaram aqui para o Brasil, escolheram um determinado juiz que vocês bem conhecem e deu sequência a todo esse processo. Mas, quando teve aquela captura, por exemplo, do e-mail da presidente do Brasil, ali já começou a investigação. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente escreve, quando a gente assume responsabilidade, quando a gente atua dentro das organizações, principalmente o pessoal da controladoria. Você está ali para controlar, você é o controller. Você tem que conhecer lei, você tem que conhecer o FIPECAF, estudar o manual de contabilidade por ações, que é as suas leis, as suas regulamentação, como que estrutura um balanço
balanço patrimonial, por quê? O dono da empresa pode ser que é ingênuo, mas você não, você é o profissional habilitado dentro das organizações. Bom, então, o caso da Enro, até a explosão falar da Enro, dos escândalos, tá? Ninguém comentava que ela tinha qualquer problema, era ela listada pela Fortune entre as melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos, uma empresa premiada com diversos pré-requisitos de ser uma empresa de destaque no mercado. Em 2001, a SEC, que é Security Exchange Commission dos Estados Unidos, que é a CVM aqui do Brasil, acabou então se aproximando da Enro e identificou que ela tinha inflado seus balanços, as suas receitas, em aproximadamente 600 milhões de dólares. O que aconteceu? O valor da ação valia R$90, até antes de $90, até antes de tudo isso acontecer. Bom, o índice preço e lucro, preço dividido pelo lucro, estava um índice de 70. Então você imagina o seguinte, o preço das ações estavam 70 vezes superior ao lucro gerado. Então existiu uma empolgação muito grande no mercado, porque era uma empresa que ela estava comprando subsidiárias e commodities de energia, numa expansão muito grande, com uma expectativa de gerar fluxo de caixas futuro muito grande. Então o pessoal foi comprando ação, o valor da ação subiu lá em cima. De vez em quando, essa música, o valor das ações, ela tendencia a buscar o valor de mercado efetivo, que seria o preço das ações negociada naquele exato momento. Imagina o seguinte, a empresa promete fluxo de caixas futuros lá na frente, que ela vai ser idônea, que ela vai gerar lucro, que ela vai gerar resultado, que a administração é melhor que existe. A música, de repente, para. Ela parou justamente quando a SEC instaurou uma fiscalização dentro da Enro. Quando isso daí aconteceu, o valor da ação de $90 caiu para 0,81 centavos. Então você imagina o que aconteceu com os fundos e pensões dos Estados Unidos e também o reflexo disso no governo e também no mercado de capitais. Começou aí o problema que o pessoal começou a perceber o seguinte, de que a regulamentação não estava tão boa assim em termos de gestão e monitoramento das empresas. Então, o que a Enron fez? Ela criou um tipo de uma empresa SPE. Uma empresa SPE é uma empresa Specific Purpose Enterprise, que é uma empresa, por exemplo, de papel, que não precisa ou não demandava consolidação. Então, todo o prejuízo da Enron, ela transferia esse prejuízo para essa SPE e não consolidava. Tá, okay? Então, o mercado não percebia os prejuízos que estavam ocorrendo dentro da Enron. Quem criou todo esse mecanismo? Quem estruturou toda essa operação? Foi o diretor financeiro, foi o conselho, foi o controller, foi o contador. Então vocês imaginam, tá? A contabilidade existe para retratar o que está acontecendo na empresa. Se você criar um mundo imaginário e trazer para dentro de uma empresa, não é o que está acontecendo, você está entrando dentro de um ambiente de fraude, de distorcer os demonstrativos contábeis. Então, quando isso foi descoberto, que ela estava pegando todo o prejuízo dela e jogando numa empresa e só tinha lucro dentro da Enron, então foi quando despencou o valor das ações dentro das empresas. Então, dispensa consolidação e tudo mais, SPE, investimento, o valor da Enron, daí veio os advogados, mesmo sabendo, não comunicou a SEC, deixou o negócio passar. Daí veio a empresa da auditoria Arthur Andersen, assinou os documentos, vendo tudo isso errado, também não comunicou para a SEC, deixou o negócio passar. Então, e todos os especialistas de mercados indicavam, analisando esse balanço da RA Fluxo de Caixa só com lucro, escondendo o prejuízo, recomendava a compra das ações da Enron. Quando isso aconteceu, no dia seguinte, os investidores foram em cima desses especialistas e que indicavam ou recomendavam a compra dessas ações. Então, você que é especialista, que recomenda a compra, o investimento dentro de grandes empresas, procura conhecer muito bem se não existe fraude dentro dessas empresas e procura se especializar também nessa parte. Bom, o que aconteceu? Dentro da Enron, o presidente da empresa foi condenado por fraude, conspiração de títulos, com uma expectativa de prisão de 30 anos, tá ok? Ele morreu do quê? Ataque cardíaco, não aguentou a pressão, tá ok? Mais 30 anos. O diretor financeiro
Pena, condenado a 6 anos de prisão e uma pena de ter que pagar 30 milhões de dólares, repor os danos que ele causou. No caso do ex-presidente, eram 90 milhões de dólares que o cara teria que pagar. Bom, o contador deixou de ser contador, passou a ser ex-contador, pena de 1.250.000 dólares, proibição permanente de atuar como executivos de companhias abertas. Então, o contador não podia assinar mais nenhum balanço de ações de empresas que tinham ações nos Estados Unidos. Começou a penalidade. E ex-presidente, condenado, tal, por operações fraudulentas. Daí os Estados Unidos começou a condenar todas essas pessoas. Bom, então nós falamos o seguinte, tem um mercado antes da Enron e pós-Enron. Tá? Então, antes da Enron não tinha lei Sarbanes. Depois teve o caso da Enron, instituiu-se também a lei Sarbanes. A empresa de auditoria, Arthur Andersen, tinha faturado junto com ela 52 milhões de serviço prestado. Dentro disto tinha grana que eles tinham ganhado para esconder ou não demonstrar as irregularidades dentro do balanço patrimonial. Arthur Andersen tinha no Brasil 1.800 profissionais, distribuídos em 7 escritórios. Ela ocupava o segundo lugar no Brasil com 16% do mercado, perdendo apenas para a Price. Então era uma bruta de uma empresa muito grande. Eu trabalhava nas cervejarias Kaiser à época, e a Anderson era a empresa que prestava auditoria. No dia seguinte que explodiu essa questão da Enron, em 2001, a Anderson não pisou mais dentro das cervejarias Kaiser, ela foi descredenciada. Então nós, que somos da área de controle, controladoria, diretor financeiro, nós não vendemos produto, nós estruturamos credibilidade, tá ok? Então é melhor perder o emprego do que perder a credibilidade. Então aí aconteceu tudo isso, daí que a Andersen fez, destruiu os documentos, queimou tudo. Então por aí começou a visualizar e demonstrar dentro dos Estados Unidos a grande irregularidade que existia dentro desse complexo como um todo, né, das pessoas de fazer as coisas não muito bem frente à lei do mercado. Bom, o que o mercado respondeu, o mercado ele é perfeito, é a mão invisível de Adam Smith. No mesmo momento, o mercado liquidou as ações e a empresa entrou em problemas muito grandes. Bom, então o que faltava dentro da falta de código de ética e falta de governança corporativa. Não uma governança única, mas uma governança de uma corporação. Por isso que o pessoal começou a fortalecer muito nesse momento a questão da governança corporativa. Então pensem bem, é uma boa profissão para na tua aposentadoria você se aperfeiçoar para ser um conselho de administração, atuar no modelo de governança corporativa. Um outro caso muito grande foi de Porto.com, que era a segunda maior empresa de telefonia dos Estados Unidos. Ela estava fazendo fusões e aquisição, crescendo pra caramba, fazendo dívidas. E daí ela deu um toque de gênio dentro dessa empresa. Ela começou a contabilizar gastos operacionais como se fossem investimentos. Então, o que a gente diz? Quando você tem uma operação de leasing, por exemplo, tem o leasing operacional e o leasing de investimento. O leasing operacional, ele recai como despesa, então destrói o resultado da empresa naquele momento. O que eles fizeram? Contabilizaram todo o leasing como investimento. Então, a empresa não tinha prejuízo, tinha apenas lucro. Isso tudo acontecendo nos Estados Unidos, começou a desengadear uma empresa atrás da outra. Tord.com, a Xerox do Brasil, dentro dos Estados Unidos. O que ela fez? Ela tinha receitas futuras em torno de 1 bilhão, ao invés dela contabilizar isso segundo o regime de competência lá na frente, ela já descarregava receitas futuras dentro do próprio exercício. Então a empresa explodia em prejuízos de um serviço que ela não tinha prestado. Então começou a desencadear todos esses problemas nos Estados Unidos. A Bristol, que era uma empresa farmacêutica, teve que pagar uma multa de 150 milhões para a SEC, o CEO e o CFO passaram a sofrer investigação, porque ela tinha descoberto lá uma empresa de tratamento contra o câncer e não tinha patente, já estava lançando tudo isso dentro do balanço patrimonial. Então a gente imagina que isso acontece somente dentro do Brasil. Então teve caso da Parmalat também, dentro dos Estados Unidos, que trabalhou muito em termos de endividamento. E no Brasil, então, nós tivemos o caso aqui do Banco Santos,
né, que começou a vir para o Brasil, aí eles são acusados de vir de 2 bilhões de dólares, tá ok? O Banco Santos também, antes de entrar em falência, ele estava pegando a melhor taxas de juros do mercado, em termos de investimento, e tudo que é alto. Eu estava tendo aula na PUC em São Paulo, e um dos professores comentou, tem algo errado com esse banco, porque ele está pagando uma taxa muito superior em relação ao investimento de qualquer outro tipo de banco. Não deu muito tempo, o Banco Santos teve a intervenção do Banco Central e acabou falindo. Bom, então tudo isso daí foi despertando a falta de normalização e de regulamentação. Por isso então de que nasceu a Lei Sarbanes e os escândalos contábeis que infligiram dentro do mercado de capitais. Era muito tranquilo antes, quando as empresas comercializavam, elas não pisavam na bolsa de valor. Então tinha o sócio, tinha algum erro ali dentro, algum fraude, o problema era entrou sócio, a Receita Federal pagava sua multa sem problema. Mas quando uma empresa vai para a bolsa de valor, existe crime contra o mercado de capitais. Daí não é só a multa que se paga apenas para a Receita por um desvio de tributos e tudo mais. Existe a multa que se paga para o mercado de capitais, para reparar danos causados contra os investidores. Imagina os pessoal, os aposentados, que coloca grana lá dentro das empresas, ok? Que ele compra as ações, de repente a empresa está valendo 90 dólares, no dia seguinte está valendo 81 centavos. Tudo que a pessoa economizou a vida inteira, ela perde. Então, os Estados Unidos criou um mecanismo de reparar esses danos quando os administradores, controle, diretor financeiro, CEO, CFO, cometeu algum crime, que é o crime de colarinho branco cometido contra os mercados de capitais. Então todos esses escândalos foram acontecendo e parecia que era só lá fora. Daí veio o caso da Petrobras. A Petrobras, é só vocês pesquisar o que aconteceu, caso recente, mas tem uma matéria que está no nosso site que ela já foi ressarcida em 4,5 bilhões de reais da operação que veio através da Operação Lava Jato. Seria 1 bilhão de dólares. Então, se a gente fala a Enro em 600 milhões, a Petrobras, que a Enro assustou o mundo, imagina a Petrobras com 1 bilhão de dólares em termos de recuperação e aquilo que não se recuperou ainda. Bom, então é isso que eu gostaria de estar comentando com vocês nesse vídeo, o porquê, o que aconteceu no mundo, os principais escândalos e o que despertou então a criação da Lei Sarbanes. É isso que eu gostaria de comentar, para que você, se você é contador, preste bastante atenção. Se você pretende ser controller, que o controller é o chefe do contador, está muito perto do diretor financeiro, eu vou convidar você a nos assistir nos próximos vídeos. Nós estaremos explicando com maior propriedade o que é a Lei Sarbanes e como você pode ser responsabilizado se você não tiver o pleno conhecimento. Então até o nosso próximo vídeo. Para não ficar muito longo, nós vamos quebrar toda terça-feira. Eu vou estar postando um vídeo falando então sobre a questão da Lei Sarbanes, e se tiver um bom acompanhamento, a gente entra na questão da governança corporativa. Eu sou professor na FAAP, no curso de MBA de governança corporativa, e nós discutimos com os alunos a questão da Lei Sarbanes e também a sua implementação. Tá bem? Então te convido, faça a inscrição no nosso canal para que você venha ser notificado quando a gente postar algo correlacionado à responsabilidade do controller dentro das organizações. Tá bem? Tudo de bom, divulgue aos teus amigos, controller, pessoal que pretende aí ocupar um cargo de destaque dentro das organizações. Até o nosso próximo vídeo, professor Alexandre Vander.